Queria nesta oportunidade, irmãos, estar lendo em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, que diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Quero tributar a Deus, irmãos, a honra, a glória, o louvor, pelo que o Senhor é. Quero agradecer a Deus por esta oportunidade e quero agradecer a Deus também por tudo quanto Ele tem feito em nossa vida, irmão. Quero substanciar essa leitura deste único versículo sobre o tema o incansável amor de Deus pela humanidade. Falar do amor de Deus, irmãos, é falar de um dos atributos divinos. E quando falamos, irmão, de atributo divino, falamos de um atributo que é imutável. Quando, irmãos, nos referimos essencialmente, especificamente a Ele, a Deus e a Jesus. Este amor relacionado a Deus, irmãos, é imutável, porque Deus, Ele é imutável. Por isso, a palavra de Deus diz que a sua misericórdia dura para sempre. E quando nós olhamos, irmãos, abrindo um pouco a lente e o foco desta leitura, esse versículo, vamos observar que esse versículo, irmão, faz parte do contexto de uma igreja que já tinha perdido essa consciência, já não estava mais, irmãos, sabendo avaliar a misericórdia que tinha sido na vida deles e já tinham por si só a confiança de que estavam completos em tudo. Porém, mesmo assim, irmãos, a Bíblia diz que Jesus, por este motivo, segundo o versículo que nós lemos, estava fora da igreja. Ou seja, a igreja tudo correspondia à direção humana. Nada estava aliado à vontade de Deus. Porém, a Bíblia diz, irmãos, e nos deixa entender que o Senhor Jesus, Ele não foi embora. Ele não aceitou naturalmente aquela situação em que se encontravam aqueles irmãos espiritualmente, irmãos. Porém, diz a Bíblia que Ele retornou, que nos dá a entender pelo que nós lemos, e diz a Bíblia que Ele batia na porta. Isso por intermédio do apóstolo João, Deus mandou escrever para aquela igreja, segundo estado de miséria espiritual, cegueira espiritual e grande vaidade e grande jactância. E o Senhor mandou que João dissesse para aquela igreja da seguinte maneira, como nós lemos: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, olha só, irmão, se alguém ouvir a minha voz. Isso é muito triste, irmãos, porque se todos tivessem conhecendo o Senhor, irmãos, antecipadamente, ele poderia ter usado outro termo quando ele se dirigiu àquela igreja. Ele poderia dizer: se vocês ouvirem, mas ele não disse isso, irmãos.
Ele disse: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Outro detalhe importante, irmão. Ele disse: se alguém ouvir a minha voz. Porque nem a liderança daquela igreja, muito menos os seus congregados e seus membros, já não estavam mais, irmãos, ouvindo a voz de Deus. Estavam ouvindo a voz daqueles que, segundo o que pregavam, satisfaziam o coração dele. Tudo isso eu estou falando, irmão, só para que o irmão possa medir o grau, a intensidade, a continuidade do esfriamento espiritual desta igreja, porque um dos versículos diz que Jesus, falando para aquela igreja, disse: ela não era nem morno e nem frio. Se fosse morno ou frio, ainda ia, mas nenhuma coisa nem outra. E o Senhor Jesus falou que estava a ponto de vomitar aquela igreja da sua boca. Porém, segundo o versículo que nós lemos, o Senhor estava disposto a dar mais uma oportunidade. E o incansável amor de Deus, irmão, pela humanidade, porque essa palavra nos traz à luz esse entendimento, por deixar este escrito para nosso ensino. Logo podemos compreender, irmãos, que essa mesma dinâmica de Deus, em vista das necessidades humanas quanto à salvação, elas são sem precedente, amados irmãos. E a primeira razão é que o amor de Deus era revelado por sua prontidão. Esse amor é incansável, o amor de Deus se tornava incansável, irmão, insistente, perseverante, porque era revelado por sua prontidão. Quando ele dizia, no início do versículo: estou à porta. Estou à porta. Estava à disposição, atento a um possível arrependimento daqueles irmãos. A segunda razão, irmã, é que esse amor revelado, o amor revelado no interesse de ajudar e compactuar com a vida, com a nossa vida. O amor de Deus é revelado no interesse de nos ajudar, irmãos, e compactuar com a nossa vida. Porque ele diz assim: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, ele diz: entrarei em sua casa. Dificilmente, irmãos, Jesus vai entrar na casa de alguém e que não vai acontecer nada, que não vai haver mudança. Creia que sempre vai haver mudança. E se ainda não houve na sua casa, no seu cotidiano, aquilo que você precisa, como eu preciso, mas estou crendo que a vitória ela vai chegar, irmãos, porque a palavra do Senhor ela não muda. E a Bíblia nos diz que quando Pedro levou Jesus, ele entrou na casa de Pedro, irmãos. O primeiro milagre que aconteceu foi que Jesus, ao ver a sua sogra de febre, a ponto de morrer, porque naquela época a febre a levava à morte. Diz a Bíblia que ele, tocando na sogra de Pedro, ela foi restaurada. E temos outros exemplos, como na casa de Zaqueu, quando o Senhor entrou naquela casa, aquele homem se mostrou disposto, irmãos, a ter uma atitude justa, uma atitude de sinceridade. Exatamente isso que Deus faz na minha e na tua vida, quando realmente nós ouvimos a sua voz e deixamos com que ele entre em nossa casa. O terceiro motivo desse amor de Deus ser um amor incansável, mas que o amor é revelado, esse amor foi revelado em sua insistência em querer ajudar. Porque na parte B do versículo 20 diz: estou à porta, ele diz, e, acrescentando, bato. Não são poucas vezes que o Senhor bate em nossa porta, irmãos. Ou na porta da humanidade. Através de sonho,
através da sua palavra, através de culto ao ar livre, através de livramento, como reconheceu o salmista no Salmo 119, 71, quando disse: bom foi-me ter sido afligido para que eu conhecesse a sua palavra. Olha só, irmão. Uma enfermidade era um ato em que o Senhor estava batendo na porta da casa daquele irmão que assim entendeu. E diz a Bíblia que ele reconheceu que aquela enfermidade se tornou algo bom para ele. Ele disse: foi-me bom ter sido afligido. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quarta razão, irmão, que o amor é revelado no interesse de suprir a nossa necessidade diária e espirituais. Quando no versículo que nós lemos, a parte ele diz: e cearei com ele e ele comigo. O Senhor, ele não nos exenta das adversidades, como já temos entendido através de outras mensagens, como você também, meu amado irmão, do Gota de Esperança, tem ouvido, através do rádio, através dos cultos do seu ministério. Mas Deus, ele quer ser participante conosco, assim como foi com aqueles 3 jovens, assim como foi com Daniel na cova do leão, assim como foi com o povo de Israel, quando do livramento ali do Egito, e assim sucessivamente, irmão. Deus, ele quer entrar, cear conosco, e que nós também venhamos reconhecer e cear com ele, porque ele quer nos ajudar tanto nas coisas que nós precisamos do dia a dia, como também, principalmente na nossa vida, irmãos, espirituais. E para encerrar, irmãos, ele quer, esse amor, ele é incansável. Esse amor, ele não cessa, irmão, até pelo mais vil pecador. Porém, há algo que nós temos que considerar, e que esse algo que vou dizer agora, encerrando esta mensagem, não torna menos incansável, não torna esse amor menos voraz de Deus em busca das almas, mas isso pode acontecer. Por isso que eu disse, irmãos, no começo da mensagem, ele chamou a atenção quando nos disse: se alguém ouvir a minha voz. Ou seja, o amor de Deus, ele é revelado, esse amor que é incansavelmente, ele nos busca revelar, irmão. Ele só é revelado na sua intensidade, no seu vigor, na sua essência, somente aos que aceitarem, somente aos que quiserem, irmãos. Porque o Senhor não há jamais de interferir naquilo que ele nos deu, que é o nosso livre-arbítrio, qual também nós ouvimos pela misericórdia de Deus a importância que temos que dar ao livre-arbítrio que o Senhor nos deu. E essa certeza ele nos dá no versículo que nós lemos, quando ele diz: se ouvires e se abrires a porta. Então encerro lendo novamente: eis que estou à porta de Jesus e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei. Meu Deus, irmão, que coisa tremenda. O primeiro abrir, se alguém ouvir e abrir, é da parte humana, irmão. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, é o imperativo que Deus dá a mim, a você e a todos quanto ouvem a sua palavra. Porém, irmãos, no segundo 2 imperativo, já ele é uma garantia que ele nos dá. Ele diz assim, entrarei em sua casa, que corresponde à nossa vida pessoal, da alma e do espírito, e cearei com ele, e ele comigo. Esse é o desejo do Senhor, irmão, compactuar cada dia com a nossa necessidade e, além de tudo isso, dando-nos a certeza de que ele quer estender essa comunhão para toda a eternidade, segundo este amor incansável. Amém? Queria desta maneira, e que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus.